Buenas! Estamos de volta para mais um La Pelota News aqui no canal Manolo Esportes. Hoje a gente vai falar sobre Corinthians e a queda de Augusto Melo. E também vamos falar sobre Neymar. Será que ele fica no Santos? Será que ele renova por mais 6 meses? Vamos falar também sobre a situação triste que aconteceu no jogo do São Paulo, onde o Bobadilha foi acusado de xenofobia, algo sério. E claro, vamos falar sobre toda a rodada da Libertadores e também da Sul-Americana. Vem com nós! E vamos falar sobre a rodada final da Libertadores e também da Sul-Americana. Na terça-feira, nós tivemos alguns jogos dos brasileiros. O São Paulo recebeu o Tajeres lá no Morumbi e venceu por 2-1. Nunca falei mal do Luciano, tá? Fez um golaço. Já o Botafogo recebeu aí no Engenhão o time do Universidade do Chile e venceu por 1-0. Fez o que deveria fazer, né, em todos os jogos. Já pela Sul-Americana, também na terça-feira, nós tivemos alguns jogos de brasileiros, né, 2 jogos com brasileiros. O Vasco recebendo aí no São Januário o Melgar, venceu por 3-0. Então, um time fraco também. Já o Corinthians foi até a Argentina e perdeu por 1-0 contra o Huracan. Inclusive o Huracan está na final do Campeonato Argentino, né? Lá dividido em partes, né? A apertura e clausura, ou vice-versa. E vai, né? Poupou 9 jogadores, jogaram então 9 reservas, né? Entre aspas, e venceu aí contra o Corinthians por 1-0. E com isso o Corinthians ele acaba desclassificado da Sul-Americana. Tá complicado. A gente vai falar sobre o Corinthians daqui a pouco. Já na quarta-feira, tivemos alguns outros jogos na Libertadores. O Internacional clássico, Internacional e Bahia, ficou no 2-1 para o Internacional e a classificação do Internacional aí para a segunda fase, as oitavas. Já o Flamengo recebeu o Desportivo Táchira, da Venezuela, e venceu por 1-0. Mas o jogo feio, viu? O joguinho feio de ver, viu? Meu Deus do céu. O Flamengo quase cai, gente. O Flamengo foi na Bacia das Almas e se salvou, né? Já o Palmeiras deu uma sonora goleada no fraquíssimo Sport Cristal do Uruguai, do Peru, perdão, por 6-0 e só golaço. Até o Paulinho, o estreante, fez um gol. Olha que legal. Veiga também telegrafou lá um gol. O menino de ouro lá, o Estevão também, que está aí jogando, provavelmente é o último jogo do Palmeiras, do Estevão no estádio do Palmeiras, porque os próximos jogos vão ser fora, e aí acaba, tem aquela paralisação do Mundial de Clubes, e ele não volta mais, porque ele já vai para o Chelsea, seu futuro time. Já na Sul-Americana, tivemos aí o jogo Cruzeiro e União Santa Fé, e o Cruzeiro empatou, ficou no empate aí 0-0, terminando um campeonato feio que ele jogou na Sul-Americana contra União Santa Fé 0-0 em casa, tá? Na casa do Cruzeiro, no Mineirão. Já o Vitória perdeu por 1-0, né, contra a Universidade Católica do Equador e com gol, meu Deus, um gol de recuo. O zagueiro recuou, o goleiro do Vitória, e ele foi tirar a bola, foi tocar pro zagueiro, só que ele furou e a bola entrou pro gol. E essa é a história. Enfim, acabou aí, né? Já hoje, né, tá rolando, vai rolar daqui a pouco, no horário que você está gravando o programa. Já hoje temos alguns outros jogos para finalizar aí essa fase de grupos aí da Libertadores e também da Sul-Americana, onde o Racing recebe o Fortaleza, jogo decisivo também para o Fortaleza, lá na Argentina, isso pela Libertadores. E já pela Sul-Americana, nós temos o Grêmio recebendo o Esportivo Luquenho, perdão, e também o Atlético Mineiro contra o Cienciano do Peru. E para finalizar, o Fluminense recebe nas Laranjeiras o Once Caldas da Colômbia. Jogaços, hein? Jogaços aí, né? Todos eles estão pretendendo ficar com uma das vagas, né? Vejo aí que vão ter bastante brasileiro, né? Para variar, né? Os brasileiros dominam. Nossa, dominamos. O futebol nosso não é tão bom, mas em comparação com o futebol sul-americano, a gente está bem à frente deles. A gente pode ver. E eu falo para você,
Eu tenho assistido os dois campeonatos. E para mim está sendo mais empolgante o campeonato da Sul-Americana. Por quê? Os times são mais equiparados. Já na Libertadores é tipo muito maior do que o outro. Palmeiras, 6-0, brincando. Um time fraquíssimo. Com todo respeito, claro, ao time, mas não tem comparação. E ele tá na Libertadores. É time de jogar na Libertadores? Talvez quando se classificou era, mas não é. Mas agora, hoje se encerra, né, as fases de grupos dos dois campeonatos, né, aí a partir pós Campeonato Mundial de Clubes, volta aí as rodadas das oitavas de final da Sula e também da Libertadores. E você? Tá torcendo para quem? Eu não sei para quem eu tô torcendo, né? Mas eu não tô com muita fé, não. Vai que cola, né? A última vez a gente foi. Que situação, hein, Bobadilha? Que situação tu se enfiou, rapaz. Não dá nem pra ter tempo de alegria com o meu time, viu? Quando não é o time, é o jogador que faz caca. Meu Deus do céu. Na última terça-feira nós tivemos um jogo aí São Paulo e Tajeres, da Argentina. E após o segundo gol, que é o do Luciano, na comemoração ali, os jogadores começaram, né, o jogador do Tajeres, o Navarro, com o Boadilha, começaram a se ofender. E numa dessas ofensas, isso foi o que foi comentado e, inclusive, através de um pronunciamento do próprio Bobadilha, ele afirmou que houve ofensa, sim, multas, partido primeiro do Navarro, que é o jogador venezuelano do Tajeres, contra ele, e ele retrucou de forma idiota, imbecil, né, xenofóbico, porque só quem, em pleno século XXI, XXII, sei lá, alguém faz esse tipo de coisa ainda. Existe, tá? Porque lá a própria Comebol, o próprio presidente da Comebol faz piada racista. Aí você entende, porque assim, é muito, né, para brasileiro, vamos elevar. Quando é contra eles, nossa, faz uma... Você não viu o jogador do Palmeiras lá, o Júnior? Um moleque novo, 17, 18 anos, passando por isso. Mas enfim, diante de tudo isso, né, o Bobadilha hoje, né, ontem na verdade, se não me engano, ele fez um pronunciamento se explicando, né, afirmando que houve sim ofensas e que está à disposição e quer ter uma oportunidade de pedir perdão a ele, né, o Navarro, que é o jogador do Tajeres, por conta dessa ofensa desmedida, dessa questão idiota, como eu disse, que ele se tomou, né, no calor da emoção ali, tá comemorando, você quer lá. Aí acabou acontecendo essa caca, tipo, fazendo barulho onde não deve. São Paulo já não tá jogando bem. Aí quando ganha, e ganha até bem, quando o time relativamente fraco, até porque ele é o último colocado no grupo, acontece esse tipo de coisa para queimar a alegria do povo brasileiro, no caso mais especial, o São Paulino, que nem eu. Então, no portal GE, Globoesporte.com, teve ali uma matéria referente a isso, abre aspas, Bobadilha de São Paulo é intimado e terá que comparecer à delegacia após a acusação de xenofobia. O volante São Paulino deve prestar depoimento na sexta-feira, no caso amanhã, já que Navarro do Tajeres diz que foi chamado de venezuelano morto de fome pelo atleta em um jogo da Libertadores. O jogador de São Paulo foi intimado para estar na próxima sexta-feira para depor e dar a sua versão, que é o ideal, que é o certo, obviamente. Segundo Rodrigo Correia Batista, delegado do DRAD, que é a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, aquela polícia que fica lá dentro dos estádios, qualquer tipo de evento ali, criminal, sei lá, e que exija de um policiamento ostensivo, eles estão lá já à disposição. Em maioria dos estádios tem isso, tá? A intimação, continuando aqui a matéria, abre aspas, a intimação é uma ordem legal que um delegado de polícia ou outra autoridade expede para que uma pessoa compareça. Isso é de praxe, para qualquer tipo de cidadão. Existe uma ordem legal e ele tem que comparecer e prestar a sua versão sobre o fato. São alegações, né? E aí vai acabar gerando um processo aí. Acho que não vai dar nada, tá? Para variar. No Brasil, quer dizer, no mundo, tá assim. É um fato grave, diz aqui. Está sendo apurado e o Estado tem que encaminhar essa investigação. No caso, o Estado de São Paulo. Continuando aqui, aspas do delegado, é parte importante a oitiva dele, ou seja, escutar a versão dele. Inclusive, de interesse próprio dele mesmo, para ele se defender, porque você é acusado disso. E hoje a internet virou juízo final. Todo mundo ali é juiz, todo mundo ali tem a verdade soberana sobre qualquer tipo de tema.
seja ele esportivo, social, político, né? Não tem mais nexo, não tem mais sentido. A internet está assim, é um divã de loucos juízes, né? E aí, cabe a ele dar essa oitiva, dar ali seu depoimento sobre as suas alegações, sua versão dos fatos, e o juiz, né, as pessoas responsáveis vão tomar as ações que forem necessárias para ser julgado, procedente ou não, e julgar, tanto pela esfera criminal, também como a esfera esportiva, e aí são duas esferas diferentes, né, para que seja, se for comprovado, tomar aí as sanções, né, e as punições que devem ser tomadas em situações como essa. E eu super apoio, não é porque é meu time que eu vou passar pano para jogador vagabundo, não. Vou nessa. E aí, concluindo aqui, pelo o delegado Rodrigo Correia Batista, essa investigação, se criar qualquer tipo de situação para atrapalhar, né, a investigação criminal, é uma medida irracional, ou seja, se ele demorar para explicar, se ele demorar para falar, vai atrapalhar mais ainda, vai gerar mais ainda barulho, mais constrangimento, mais problemas, tanto para a vítima como para o acusado, né? E até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, né? A gente espera que tudo se resolva e que ele aprenda com isso, porque ele mesmo falou, ele, num momento de loucura ali, de ênfase, de ganhamos, fizemos um golaço aqui, o Luciano fez o gol, graças a Deus, joga nada, é o Luciano, mas é um... eu não gosto dele, mas ele fez um gol ontem, sei lá. Mas que ali, na hora da euforia, acabou trocando pés pelas mãos, né? Literalmente trocou os pés pela boca. Né? Ele ia ficar menos falando menos e jogando mais. Porque ele não tem feito isso no São Paulo, né? Não sei na seleção, né? O time do país dele, mas... Então, esse tipo de comentário, esse tipo de ofensa é feio, é fraco, é medíocre. E ele, se for comprovado, ele vai pagar por isso, infelizmente. Ou melhor, felizmente. E o Neymar fica ou não fica, gente? Você, santista, que está assistindo esse programa, você acha que o Neymar fica? Olha, se eu fosse o Neymar, eu ficava. Mas como eu não sou, eu sou o Ed. Então, né, mas é isso. Mas o que parece, né, inclusive ontem, após o jogo de amistoso, né, internacional contra o Red Bull. Como que é o nome do time, gente? Nome feio da bexiga. O Red Bull da Alemanha. Red Bull Zippel, eu não sei qual é o nome do time lá não, mas é o Red Bull da Alemanha, um time da Alemanha, veio fazer eles fazem uma turnê, né, ali no período entre os próprios campeonatos, né, final da Bundesliga, no início da segunda da temporada, né, então eles fazem esses jogos promocionais para promover o Red Bull, né, que é um grupo que tem vários times nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Brasil, que é o Bragantino, e eles vieram fazer um amistoso com o Santos. Aí Neymar jogou meio período, tal, ali. Foi perguntado para ele, mais uma vez, se ele vai ficar no Santos ou não, e ele disse que não vai mais dar a resposta para ninguém, até porque não foi decidido. Até o dia 12 ele não vai falar mais nada. Se perguntarem daqui 3 dias, ele vai continuar dando a mesma resposta, que não sabe. Por quê? Porque ele percebeu que ele chegou num momento do Santos muito ruim. Para ele, foi positivo, ele pôde se tratar, se cuidar. Só deu uma vacilada ali, foi para o carnaval, mas isso aí não importa, né? Tem melhorar, tem cuidado da saúde dele, né? Depois da última polêmica que ele gerou, aí ele tem fechado boca a boca, ficado mais quieto, trabalhar essa parte física dele, que ele precisa muito se ele quiser voltar para a seleção, se ele quiser voltar a um alto nível, né, suficiente para a idade, para o tempo dele, e por todas as mazelas que ele já teve no corpo, né? Lesões e tudo. Mas, muito provavelmente, ele não tem mercado na Europa. Só se ele for voltar para o Oriente Médio, né, para a Arábia, lá, para os times do Qatar, sei lá, ou para o Japão, ou para um time bem expressivo, que não vai disputar uma Champions League, que não vai disputar nenhum campeonato relevante internacionalmente. Se ele quiser ir para a Europa só para ficar na Europa de boas, ele pode ir para qualquer time. Vai lá para um, sei lá, Real Betis, não sei, não sei, não vem na cabeça aí, qualquer coisa. Vai para a Rússia, que ninguém gosta da Rússia, então. Tô brincando, russo, tô brincando. Não joga bomba aqui não, tá? Só pra olhar. Mas eu acredito muito que tudo leva a crer que ele vai ficar no Santos, pelo menos até a Copa do Mundo. Que ele vai ter mais tempo para trabalhar a parte física, que precisa melhorar. E também mais perto da família.
ele tem um amor pelo Santos, isso é notável, isso é notório. Se qualquer olha para ele, você vê, ele ama o Santos. Ama. Ele, primeiro, ele falou assim, ele jogaria. Ele falou assim, numa entrevista que ele deu, logo que ele afirmou que ele ia vir para o Santos, que a primeira opção dele no Brasil é o Santos. E depois, se Flamengo, Palmeiras, aí é outra história. Porque ele, né, torcia para o Flamengo também, na infância. Né? Então ele tem um carinho pelo Flamengo. Por causa do Zico, por causa dos, né, jogadores famosos que jogaram no Flamengo na época que ele era criança. Né? Então, é, ele poderia ir para o Flamengo depois. Né? Ou até mesmo, fica até o final do ano no Santos e no primeiro semestre, antes da Copa, vai para o Flamengo. Né? Porque é que o Flamengo tem muito jogador bom. Então, tipo, ele tem que ficar no time pequeno. Time pequeno que eu falo, não é time medíocre, não. Time pequeno, time que não tem expressão hoje no mercado. Que não tem muitas estrelas. E o Santos é ele. Esse time que tem uma história muito importante, Rei Pelé, mas que hoje vive um momento de ostracismo, um momento tipo, turbulentíssimo, de dívida para tudo quanto é lado, transfer ban, paga um transfer ban e vem outro, entendeu? Então são coisas que a gente percebe que pode ser bom, mas também vai dar uma dor de cabeça para ele. Apesar de que o Neymar no Santos, ele deu lucro para o Santos. Apesar de ele receber bruto, né, entre marketing, salários e outros benefícios, 20 milhões por mês. Mas assim, de salário, 4 milhões. Aí o restante é tudo marketing, tudo que ele vende, que o Santos vende no nome dele, ele tem uma porcentagem. Então bate aí a média de 20 milhões por mês. Lembrando que ele fez um contrato até o dia 12 de junho de 2025. Então ele vai cumprir o contrato até lá. Ele falou, a partir do dia 12, tranquilo. Aí ele decide o que ele vai fazer. Vai estar lá parado, vai ter campeonato, vai ter nada, vai poder decidir com calma, sem pressão. Né? O pai dele falou ontem, né? Como falando, o pai dele, que é o Neymar pai, ele falou que o propósito e a proposta que ele teve com o Santos é de vir para se tratar. Só que o Santos precisava de alguém para jogar. E aí ele meio que acelerou esse processo. Ele veio especificamente para tratar do físico, cuidar da saúde física, mental também, né? Que veio numa situação turbulenta lá no time esqueci o nome do time lá. Sei lá, o time lá. Ryan, sei lá, o nome do time lá. Eu sou péssimo para lembrar o nome de time, ainda mais do exterior. Eu mal lembro daqui do Brasil. Mas ele falou que o propósito era esse, focar na saúde dele. E se puder, e se der, isso é lucro, jogar no Santos. Só que ele viu a situação que estava o Santos e ele falou, não pode deixar meu time que eu amo desse jeito. E se meter as caras, teve uma lesão ali, uma lesão aqui. Agora tá voltando a jogar, né? Tem mais 2 jogos, se eu não me engano, pelo Santos antes de parar, né? A parada aí, o recesso da Copa do Mundo de clubes. E aí depois ele vai decidir o que vai fazer. Mas eu acho muito provável que ele vai ficar no Santos, tá? Eu tenho um palpite que ele vai ficar no Santos, porque é mais tranquilo, menos barulho, né? Ali de boa, ganhando o dinheirinho dele, os 20 milhões dele ali, aquele trocadinho, aquele dia de troco, né? Ele ganha, né? Todo mês. E ele vai levando. Aí final do ano ele ferra ali, o Santos faz um jogo lindo ali de despedida do Santos, né? Chora, aquela coisa toda que ele fez quando ele veio. Aí vai jogar no Flamengo, ou volta para um time, sei lá. Porque não tem mercado na Europa, gente. Ninguém vai pagar o preço que ele vale, o que ele acha que ele vale, como o Barcelona, não vai pagar. O Barcelona hoje vive outro momento financeiro. Não é mais uma grande potência. Se foi esse o tempo que o Barcelona, apesar de ter um time muito bom, mas não vive um momento de, tipo, vou investir num cara que tem 33 anos, todo baleado, todo zoado, que garantias que ele vai ter? Nenhuma. Você não vai investir nele. Então, como eu falei, se for um time que tenha dinheiro, mas seja um time de baixa expressão, só para ele poder ficar na Europa, né, onde ele gosta, eu não sei. Eu acho que vai ficar, gente. Meu palpite é intuição. Posso estar errado, mas acho que ele vai ficar no Santos e vai trazer um pouco de alegria para o Santista, que já não vê há muito tempo um time competitivo, um time aguerrido. Tá que nem o São Paulo, mas pelo menos o São Paulo tem um título aí no Copa do Brasil, que como disse foi um espirro, ganhou, entendeu? Mas enfim, eu tenho essa crítica. Tá? Mas não vamos falar sobre o São Paulo hoje, já falei. Mas é isso, vamos torcer para que dê tudo certo e que ele fique no Santos, que é mais importante, que ele vai trazer alegria para ele e para o Santista, que está precisando muito de alegria. Aconteceu.
Augusto Melo impeachment. Nessa última segunda-feira teve aí a decisão pelo Conselho Deliberativo do Corinthians pela aprovação do impeachment de Augusto Melo, atual presidente do Corinthians. E é um momento mais complexo, mais difícil que o Corinthians passa hoje. Parece que o Corinthians do Paulistão não existe mais. O Corinthians parece um catado. Você pega os irmãos da igreja com os irmãos do bairro e faz um catado ali para jogar um futebol no domingo. O Corinthians está nesse nível. Pra você ter uma ideia, o Memphis não está jogando bem. O Thales Magno, depois que assinou o contrato de renovação do empréstimo, parou. Aí vem a lesão do Garro, que voltou e já mostrou serviço. Vou falar pra você que o único que jogou alguma coisa ali no jogo do Corinthians, contra o Huracan lá na Argentina, foi o Garro. E mais uma vez o Hugo Souza. Que dispensa comentários. Esse aí, desde que chegou, é só alto nível. Tanto é que o menino foi convocado para a seleção brasileira. Os 2 jogos contra o Paraguai e o Equador. E por mérito, obviamente. Mas o mais importante de tudo isso é que o Corinthians passa pelo pior momento do mundo. Nos últimos tempos, tá? A gente não vai esquecer dos 16 anos de agruras e de tantas coisas ruins que aquela galerinha do bem, a Lacrate, fez os últimos 16 anos do Corinthians. Acabou com o Corinthians, acabou. Não, mas ganhamos títulos mundiais, ganhamos o quê? Mas a custa de quê? O time tá falido. Falido. Pra você ter uma ideia, né, o atual presidente do Corinthians, né, interino, até próximos dias vai ter a votação dos sócios do Corinthians para aprovação ou não do impeachment. Se os sócios aprovarem, ele realmente não volta mais para o Corinthians. Foi escorraçado. Se não aprovarem, ele volta a ser presidente. E aí, claro, vai ter uma campanha, vão fazer uma campanha para poder defender ele e tal, outros para acusar, como já feito. Desde que o cara sumiu, os caras estão querendo tirar ele de lá. E uma semana ele já estava querendo tirar ele de lá. O outro lá, o traíra do Rubão, com 2 meses já queria deu nas costas dele uma facada. Povo muito unido, é isso aí. E hoje quem preside o Corinthians, né, isso pela matéria, é um trecho da matéria da CNN Sports, né, o portal da CNN, que fala sobre essa situação do Corinthians, né? Abre aspas. Quem hoje preside o Corinthians interinamente é Osmar Stabile, vice-presidente atual, que já fez algumas alterações impetrantes em diretorias como a comunicação, ou seja, ele fez algumas alterações, tirou algumas peças que estavam lá pelo Augusto, né? Como exemplo, o diretor de comunicação do Corinthians foi tirado. O cara acabou de entrar, fazer uns poucos meses aí, já tirou ele e colocou outro que já esteve em um outro setor do Corinthians e que saiu no final do ano passado. Fabinho Soldado continua, tá? Fabinho Soldado continua porque ele tem mostrado um bom serviço desde que ele foi contratado. Não tem por que tirar o cara. E até mesmo se tivesse um outro presidente de oposição, tem que aproveitar o cara é um profissional e tem mostrado um bom trabalho, cara. Tanto em relação à contratação, né, algumas coisas ali ele errou ali, né, no começo, na verdade nem foi ele, né, foi quando ele veio, foi na época que já tava aquelas bombas de relógio lá. Alguém souber, escreve aqui ó, no comentário o nome do jogador que chegou no Corinthians na primeira parte ali do 2024 e ele se machucou no primeiro jogo e nunca mais voltou. Se você souber, escreve aqui embaixo nos comentários qual é o nome dele. Você que acompanha o Corinthians, torce pro Corinthians, ou é um futebolista, um clubista, gosta da resenha, comenta aqui embaixo qual é o nome desse jogador que até hoje não estreou no Corinthians, está ganhando salário à toa, sem fazer absolutamente nada. Continuando aqui a matéria da CNN, ele ainda diz, né, o presidente interino aí, que é o Osmar Stabile, que o Corinthians a situação do clube é ainda mais complicada e preocupante. Ele usou um exemplo. Temos uma dívida de 4 milhões a serem pagos até a sexta-feira dessa semana, caso amanhã. E até agora ele não tem o valor suficiente para pagar em caixa. Aí você percebe, não, mas nós temos como, né? Tira daqui, põe ali, mas até quando, gente? Times como o Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense, esses são os grandes, que estão há anos tendo dificuldades para quitar suas dívidas. E acho que o único respiro que muitos tiveram
foi as bets. Sou a favor da bet? Não. Venderia bet? Não. Não apoio a bet? Não apoio a bet. Mas essas bets, né, que são de apostas, elas salvaram, estão salvando muitos times da falência total. Eu vi até uma frase do Dinei, jogador do Corinthians, e fala assim, ó, eu gosto do Augusto, porque os outros é tudo farinha do mesmo saco, tudo pilantra, tudo capiroto. Eu falei, deu uma paulada. Eu gosto muito do Augusto Melo, mas os que andam com ele, eu quero é longe. Aqui é Corinthians, aqui é São Paulo. Ele falou, aqui é Corinthians. Então, mais importante de tudo isso é que a gente tem que entender que o Corinthians ele precisa se reestruturar verdadeiramente. Augusto começou mal e terminou pior. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Nos próximos dias aí vai ter a votação, né, dos sócios, né, do Corinthians para aprovação ou não do impeachment. E é triste, é lamentável, né? É lamentável. E chegou ao fim mais um Lá Pelota News aqui para você no canal Manolo Esportes. Lembrando que no domingo nós temos ao vivo, vamos trocar ideia, bater papo. Você pode entrar na live comigo, trocar uma ideia, falar sobre o seu time, o que você achou da rodada, cornetar, falar mal do Palmeiras, dos Nutella, né? Falar mal do Luciano, jogador de São Paulo, que eu nunca falei mal. Nunca falei mal. Mas mais importante é que você se envolva. Então todo domingo a gente tem o programa ao vivo, que é o Zona Mista FC. E eu conto muito com a sua audiência lá no Instagram. Lembrando que a partir de julho, muito provavelmente, vou estar aqui também no YouTube com esse programa ao vivo para você interagir, vai ter mais acesso a comentários, é muito mais tranquilão ali para quem gosta do YouTube. E eu conto sempre com a sua audiência. Lembrando que esse QR Code que está aqui em cima, ó, é esse aqui, ó. Você pode nos ajudar a crescer o canal. A gente está aqui de forma de coração. Se você quer semear alguma coisa para esse canal, você gosta do canal, você quer ajudar esse canal a crescer, a ter mais qualidade, a ter mais conteúdo com qualidade, acesse o seu aplicativo do banco, clica nesse, né, escaneia esse QR Code e ali você pode nos ajudar a crescer e trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade que você, que é nosso seguidor, que você, que é a nossa audiência, merece. E como digo sempre, fui!